Voltamos então, meus amados irmãos, com as nossas aulas de angelologia, no curso básico de teologia. Falamos agora sobre Satanás nessa aula de hoje. Satanás vem no nome hebraico Satan, quer dizer opositor. O querubim ungido da guarda, depois de se rebelar no céu e carregar um terço dos anjos, se tornou opositor, daí esse nome dele. No céu, quando a gente encontra os textos na Bíblia, sempre nós vamos encontrar opositor. E já quando nós estamos aqui no ministério de Jesus na terra, a gente encontra o diabo. Que aqui na terra ele é chamado de diabo, mas lá no céu ele é chamado de opositor. A palavra Satanás ocorre 47 vezes na Bíblia. 23 no Velho Testamento e 32 no Novo Testamento. Então, 47 ocorrências, 23 no Velho Testamento, 32 no Novo Testamento. Importante ressaltar que Satanás, por mais que ele tenha caído, o querubim ungido protetor, perdeu a sua condição celestial, mas foi lançado para a terra em Apocalipse 12, com um terço dos anjos, ele é uma autoridade no reino espiritual. Por que digo isso? Você encontra no livro de Jó, e aparece várias vezes, 14 vezes aparece o nome Satanás no livro de Jó. Você vê que vindo os filhos de Deus, no dia que se reuniram perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás não ia lá de xereta, né? Ele ainda se considerava e considera participante. Lá no Apocalipse, você diz assim: foi preso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e de noite. Acusava diante de quem? De Deus. Há um julgamento diário no céu, quando o pecado ocorre aqui na terra, e o acusador, nosso promotor de justiça, é o diabo. Ele está lá acusando, lá, viu o teu servo Jó? Você acha que ele é íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal? Não é nada, isso é porque está cheio de bens e riqueza. Tira isso aí para você ver se não vai pecar. Deus tirou tudo, ficou só ele e a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo. Satanás voltou na reunião, e aí, viu? Você me incitou contra o meu servo Jó, da terra de Uz, e ele continua firme. Pele por pele, tudo que o homem tem dará para essa pele. Toca nele para você ver, dá uma doença brava nele, que vai te amaldiçoar. E Deus disse: então pode tocar nele, você não pode matar. Satanás dá uma úlcera maligna, uma doença do diabo. Alguém que foi querendo descobrir que doença era aquela, se era elefantise, se era câncer. Gente, isso é uma doença do diabo, é uma úlcera maligna. Satanás colocou nele a doença maligna. O nome dela é esse. Não fica inventando modo de ser sarna, se coçar. O certo é que é uma doença tão terrível, fedia tanto, apodrecia a carne, que só a gengiva dele escapou. Jó diz lá no capítulo 29 que só a gengiva escapou. O resto fedia tudo. Fedia que os amigos dele que vieram de longe ficaram 7 dias ali para acostumar com a caatinga para poder falar. Só chorando e olhando. Então Satanás, a gente encontra ele aqui no livro de Jó, principalmente no capítulo 1 e 2, né? Eles têm teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Então não inventa moda, a doença de Jó chama tumores malignos. Tumor do diabo, do Satanás. Mas é importante ressaltar que ele é uma autoridade. E tem outro lugar na Bíblia que a gente encontra mostrando que ele não é um João ninguém, um Zé qualquer, um Zé Mané, não. Lá no livro de Judas, quando ele está falando sobre a disputa sobre o corpo de Moisés, diz que o arcanjo Miguel não ousou proferir contra Satanás juízo difamatório. Se Satanás fosse um camarada de segunda categoria, de segunda linha, fácil de poder mandar e tal, não continuar sendo um príncipe das trevas, uma autoridade no reino espiritual das trevas, o arcanjo Miguel tinha acabado com ele. Mas diz o texto de Judas que o arcanjo Miguel não ousou proferir contra ele juízo infamatório. Então nós só atingimos o diabo através de Jesus. Em nome de Jesus, eu te digo, saia em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Jesus é autoridade sobre ele. Mas o arcanjo Miguel não é autoridade sobre ele. Deus é autoridade sobre ele. Mas o Papa não é, o bispo não é, o apóstolo não é e pastor não é. Só em nome de Jesus nós temos autoridade sobre Satanás. Ele é pessoa importante, ele participou das reuniões dos filhos de Deus no céu, está aqui em Jó, 14 vezes aparece o nome dele aqui em Jó, e
Ele incitou Davi, lá no Crônicas 21:1, mandou Davi fazer o censo. E depois Davi teve que arcar com aquela praga, né? Escolher entre 3 anos, 3 meses ou 3 dias, né? Para destruir Jerusalém. Quase que foi destruída Jerusalém, porque ele incitou Davi. Em Zacarias nós encontramos ele enfrentando Jesus. Antes de enfrentar Jesus, no livro de Mateus, Marcos e Lucas, que fala da tentação de Jesus, aparece ele aqui, enfrentando o anjo do Senhor, que é Jesus. Zacarias 3:1 e 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Está vendo? Yahvé, Jeová te repreende, Satanás. Sim, o Senhor, Jeová, que escolheu Jerusalém, te repreende. Então, ele estava lá opondo-se ao sacerdote Josué. Josué, junto com Zorobabel, voltaram do templo de Ciro, de Dario, né? Ciro, que saiu o decreto no ano 445, para voltar para Jerusalém. A primeira leva, depois veio Esdras, depois veio Neemias. Foram 3 levas que foram cativos, 3 levas que voltaram cativos. Então, o próprio Jesus, que o Senhor te repreenda. E na tentação de Jesus, você vai ler em Mateus 4, Marcos capítulo 1, e depois Lucas capítulo de número. Na Peca Lucas 10 também dá um flashback lá no Apocalipse 12, quando diz que o diabo caiu da terra para o céu, foi lançado, né? Ele diz assim: mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É um flashback do Apocalipse número 12, é o mesmo de Lucas 10:18, que é o que está descrito em Isaías 14, Ezequiel 28. A queda do querubim ungido da guarda, tornando-se Satanás. Então, na tentação de Jesus, ele quis iludir Jesus com as coisas, né? Com poder, manda que pula daqui, mas Jesus não caiu no conto dele, não. Falou: o Senhor te repreende. Está escrito, você deve enfrentar o diabo com a Bíblia, né? Jesus enfrentou com a Bíblia, não ficou tergiversando nem brincando, não. Ele foi direto no ponto. Então, em João também nós encontramos isso, quando fala que na hora que Judas foi trair, entrou nele Satanás, Judas deixou o diabo entrar nele, né? E aí nós vamos falar depois sobre possessão, opressão, não é isso? Demônio, espírito maligno. Hoje falando de Satanás. Satanás, então, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele não sabe do futuro, ele não está em todo lugar, e ele não pode tudo. Ele tem algum poder, com certeza tem, porque ele é um príncipe do reino das trevas. Mas ele não tem esse poder. Como é que ele sabe então as coisas? Ele conhece a pessoa, ele tem muito demônio, muito espírito maligno, ele acompanha as pessoas, né? Naquele caso de Samuel, quando a feiticeira de Endor falou que subiu aí sim, e entendeu que era Samuel, que não era Samuel, que era um demônio, que ele era um anjo maligno, que conhecia as maneiras, o trejeito, a fisionomia, o jeitinho de Samuel, como é que ele falava, e enganou Saul, que estava completamente possuído pelo diabo. E Saul achou que era Samuel. E ele ainda falou até a verdade. Ele falou: mas você vai estar comigo aí, no inferno, né? Você vai estar comigo. O inferno está inaugurado ainda, né? Você vai estar comigo no local, no chamado Sheol, é onde fica guardando o julgamento. Só depois do julgamento final que vai para a penitenciária, que vai para a cadeia, né? A prisão é o último recurso que tem depois do julgamento. Então, o inferno não foi inaugurado, vamos ver isso depois em outras aulas, né? Ele é preparado para o diabo e seus anjos. Então, a feiticeira de Endor chamou um demônio lá por feitiçaria, e ele achou que era Samuel, mas nunca foi Samuel, mas parecia com Samuel, que o diabo conhece a maneira que eu ajo, meu olho, minha maneira de ser, se eu estou triste, se eu estou alegre, ele conhece, ele estuda o sujeito. E Satanás, com tanto de demônio pelo mundo afora, com tanto príncipe pelo mundo afora, com tanto espírito maligno, espírito sujo, espírito imundo, ele acaba tendo um discernimento muito bom e sabendo quase ao mesmo tempo que acontecem as coisas, quase que online, do que está acontecendo no mundo inteiro. Mas ele não é onisciente, não é onipotente e não é onipresente. Ele é apenas o príncipe do reino das trevas que tem os seus poderes, né? Lá em Apocalipse nós encontramos as cartas das igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí você acha assim, onde está a sinagoga de Satanás, onde está o trono de Satanás, as profundezas de Satanás, que está em Tiatira, né? A carta de Tiatira diz que está na profundeza de Satanás. E então, Apocalipse 12 fala da queda de diabo, do Satanás, saindo todo mundo, que foi atirado para a terra com seus anjos. E depois ele vai ser preso, Satanás vai ser preso durante o milênio.
Vai ter um anjo que vai prendê-lo no abismo. E ficará 1000 anos a terra sem influência de Satanás. E depois ele será solto para continuar preparando a última guerra do mundo. Vai iludir os povos do mundo inteiro para atacar Jesus, que vai estar descendo no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E aí vai ser o fim dele, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau.